Hello, Matipper! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal e dessa vez em clima de nostalgia. Porque semana que vem a Umatipo completa 4 anos de existência, sendo 2 deles como papelaria. E aí eu achei que seria uma ótima oportunidade o vídeo do canal dessa semana ser a sugestão que uma de vocês mandaram uma vez, quando eu abri uma caixinha lá no Instagram, pedindo sugestão de vídeos para o canal, que foi mostrar os primeiros produtos aqui da Umatipo. Então bora lá, e eu já tô assim, curiosíssima para saber quem de vocês é dessa época, quem tem algum desses produtos, porque vai começar a sessão nostalgia. E não preciso nem dizer para a senhora já deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal caso não for inscrita, pois assim, em breve teremos lançamento aqui na Umatipo, muito em breve, ainda vou revelar a data. E, obviamente, teremos um vlogão de bastidores desse lançamento que eu sei que vocês amam. Então, assim, já se inscreve e ativa o sininho, que aí quando esse vídeo sair no canal, o YouTube vai avisar a senhora. Bom, então bora lá. Lembrando que nem todos esses produtos do primeiro lançamento da Umatipo eu tenho aqui comigo, mas a maioria eu tenho e o que eu não tiver eu vou deixar foto para as senhoras. Então vamos fazer uma pequena viagem no tempo, vamos voltar lá para 2020, mais precisamente junho de 2020, que era quando a gente estava lançando o primeiro site da Umatipo. Só recapitulando e fazendo um resumo bem resumido para quem não conhece, a Umatipo não nasceu como uma marca de papelaria. Ela nasceu como uma marca de lettering, onde eu, Emily, compartilhava minha rotina de artista, minhas artes e tudo mais. Se vocês tiverem curiosidade, vão lá no nosso perfil no Instagram depois, vai até lá embaixo que a senhora vai encontrar essa época. Enfim, nasceu em 2018 como uma marca de lettering e só, digamos, lá para 2020, com o lançamento do site, que ela foi deixando de ser uma marca de lettering, deixando de fazer personalizados e começando a se tornar uma papelaria. Eu confesso que hoje eu nem sei se eu denomino ela como papelaria, porque a gente tem vários produtos além de papelaria, né? Mas enfim, voltando, junho de 2020, na época, Umatipo como marca de lettering ainda, eu atendia via WhatsApp, e-mail, direct, e aí eu sentia a necessidade de alguma forma, tentar automatizar partes desse processo de atender os clientes para ficar mais fácil para mim. E foi aí que veio a ideia do site e com ele de lançar alguns produtos próprios também. E aí eu lembro que com o lançamento do site, tinha disponível lá flâmula personalizada, então você comprava sua flâmula, mandava a frase que você gostaria de escrever e aí a gente fazia, tinha quadro personalizado e aí junto com o lançamento do site, eu lembro que eu lancei a pré-venda das canecas da Umatipo. Foram as primeiras canecas, eu tenho só uma delas aqui, pelo menos eu acho que é só uma delas, agora me veio uma coisa assim na cabeça, eu falei, eu tinha uma de cada. Será que eu tenho? Enfim, não me recordo, mas assim, aqui eu tenho essa daqui, que acordei e não recomendo. Essa foi uma das primeiras que a gente lançou. E a outra foi a Girls Just Wanna Be CEO, que é essa daqui da foto. E aí coloquei como pré-venda, porque primeiro produto que eu tava lançando assim, um produto de fato da Umatipo, que não era possível personalizar, não sabia como ia ser a aceitação, poderia ser um flop total, entendeu? Então coloquei como pré-venda, porque eu não tinha nenhuma, eu acho que eu tinha uma de cada em estoque, né, minto. E aí eu fazia com um fornecedor aqui do bairro mesmo e ele me permitia fazer em pequenas quantidades. Então conforme ia tendo pedido, eu ia fazendo o pedido lá com eles. E aí eu lembro que depois do lançamento do site, acho que algumas semanas depois, veio o lançamento da primeira coleção de papelaria da Umatipo. Eu lembro que ao todo eram 9 produtos, eram 6 cadernos e 3 bloquinhos. E dentre os cadernos funcionavam assim, eram 3 artes, né? E elas estavam disponíveis tanto num caderno tamanho A5 quanto num caderno tamanho A6. E aí alguns deles eu tenho aqui comigo, porque eram alguns que ficaram com pequenos defeitos. Lembrando, gente, que na época eu não mandava fazer em gráfica, não. Eu produzia a capa manualmente, inclusive tenho 0 saudades dessa época, pois só quem produz capa de caderno sabe o nervoso que é, principalmente eu, iniciante ali naquilo. Tudo bem que teve a época da Caleidoscópio, né, que eu fazia cadernos, mas era diferente, era com tecido, eu achava um pouco mais fácil. Então, assim, trabalhar com contact para laminar, gente, a raiva que eu passei não está escrito. Mas enfim, superamos, hoje já mandamos fazer as capas em gráfica. E aí tinha algumas unidades que ficaram com pequenos defeitos, na época eu não tinha encadernadora, então eu
meio que terceirizava essa montagem com uma gráfica local aqui do bairro, um senhorzinho super fofo, que fazia a furação e a encadernação pra mim. Eu levava pra ele as capas prontas e os papéis, inclusive. Comenta aqui se você estava na tour do seu Nelson. Que basicamente, gente, nossa, às vezes eu tenho vontade de chorar quando eu lembro. Eu tinha deixado as capas com ele pra ele poder furar e aí ele furou no lugar errado. Tipo, eu tinha deixado pra furar os cadernos na lateral e ele tinha furado em cima. E nossa, na época, gente, foi o fim do mundo pra mim. Por quê? Eu tava idealizando um caderno na lateral e ele tinha furado tudo em cima, enfim, chorei, horror, nanana. No fim, acabou que esses cadernos que o seu Nelson furou errados, né, onde eu não queria que furasse, fizeram mais sucesso do que os outros. Mas enfim, voltando aos cadernos. Aqui eu tenho um deles, que era o caderno Be Happy, ele é rosinha com margaridas. E aí tem o Be Happy, escrito aqui do ladinho, no verso, ó, ele também é com margaridinhas. E vocês estão vendo que tem um pequeno defeitinho aqui, ó, um furinho a mais, esse aqui o seu Nelson também furou meio errado. E aí eu peguei pra mim, e eu nem lembro pra que eu usava. Ah, teve uma época que eu tava usando ele como um caderno de estudos. Confesso que eu fui caçar ele lá nas minhas coisas, no meu quarto. Não sei porque eu parei de usar. Eu usei até que bastantinho, até metade dele. Mas aí era um caderno de estudos. E aí as folhas dele, ó, eram com papel pólen pontilhado. Eu tenho também um outro aqui, que é a segunda capa dessa coleção, que é o Olhe Além. Então aqui tá escrito Olhe Além do que se vê. Tem uma colagem bem legal aqui. A capa mostarda, ó, atrás é liso. E esse aqui já é com papel pólen quadriculado. Ó, ele é assim, esse coitado tá bem castigado porque tinha enroscado o airô aqui, enfim, eu fiquei enrolando pra cortar. E esse caderno aqui é um que eu uso até hoje, é como se fosse o meu caderno da terapia, sabe? Não sei se quem faz terapia também tem o hábito de ter um caderno pra anotar as coisas, pra não esquecer de falar pra terapeuta, algumas reflexões que você faz. Muito bom, recomendo. E aí, indo pra terceira arte que eu falei, essa eu não tenho na capa grande, mas eu tenho ó, na capa pequenininha, que eu acho que é uma das minhas favoritas, que é essa aqui, ó. Planos para dominar o mundo, aí é nesse azulzinho, atrás também é liso. E aí, como eu falei, todas as artes tinham opção, tanto na capa grande quanto na capa pequena. Aí, por exemplo, ó, aqui eu tenho da mesma arte, tanto grande quanto pequenininho. Então, olha que fofo, dá pra fazer até uma duplinha pra você ter, tipo, um deixa na mesa, o outro carrega na bolsa. E aí, esse menorzinho aqui que eu mostrei, ele já é com a opção de miolo pautado. Enfim, esses foram os cadernos e agora vamos para os bloquinhos. Então, um deles era o bloco semanal, que eu confesso que eu não encontrei aqui, gente, não tenho mais, mas eu vou deixar uma foto aqui para vocês poderem ver. E o outro deles era um bloquinho de to-do list que eu inclusive encontrei duas versões dele. Então, a primeira que foi lançada foi essa aqui, ó. Era rosinha, escrito to-do list aqui em cima, tinha como se fosse um arco-írisinho aqui na lateral. E aí, depois de um tempo, a gente relançou ele, isso eu acho que foi no início do ano passado, mais ou menos. E aí ele ficou assim, ó, teve um glow up aqui, ó. Então esse foi o primeiro, depois ele ficou assim. E os dois já esgotaram faz um tempo aqui na Uma Tipo. E o terceiro, que na verdade são dois, eu confesso que eu não lembro qual era o nome deles, mas eles eram vendidos assim, ó, em duplinha. Então os dois estavam escritos notes aqui em cima, ó. Um tinha uma estrelinha aqui no cantinho e o outro uma margaridinha, e eles eram vendidos de duplinha. Na época a gente ainda não fazia aquelas faixas que a gente faz hoje quando o produto tem mais de uma unidade, digamos assim, dentro dele. Então eles iam assim, soltinhos mesmo. E, gente, eu não lembro o nome, eu vou tentar caçar aqui em algum lugar. E aí eu lembro que depois de um tempo veio mais uma caneca que ela teve origem numa arte de um lettering que eu tinha feito, né? E aí o lettering, era esse aqui, que é uma frase que, tipo assim, gente, eu tenho quase certeza que essa frase tirei da minha cabeça, que é, eu só queria viver como a bela burguesa que eu nasci pra ser. E aí eu gostei tanto dessa frase que eu falei, por que não colocar ela numa caneca? E aí o lettering originou esta belíssima caneca aqui, que era a caneca Bela Burguesa. Então a gente teve 3 canecas aqui na Uma Tipo, e aí depois de um tempo eu acabei optando por dar uma pausa com as canecas, porque querendo ou não, é um produto frágil,
É um produto que mesmo embalando bem, corria o risco de quebrar no transporte, inclusive assim, foram pouquíssimas vezes que aconteceu, mas acontecia, e querendo ou não exigia uma caixa um pouco mais alta para caber a caneca e tudo mais, então quem sabe mais pra frente não voltemos com canecas, comentem aqui se as senhoras quiserem. E aí também tivemos o primeiro mousepad da Uma Tipo. Esse eu tenho aqui em algum lugar, mas gente, fiquei com preguiça de procurar porque eu não faço muita ideia de onde esteja. E era esse daqui, o Good Day. Ele foi, tipo assim, o primeiro dos primeiros. Eu lembro que eu fiquei, tipo, muito animada porque era um produto diferente também do que a gente... dos pouquíssimos que a gente tinha, né? E aí depois dele veio também mais um outro que era o mousepad Margaridas, se eu não me engano, vou deixar uma foto dele aqui também. E aí eu lembro que depois que eles esgotaram a gente ficou um tempo sem lançar mousepads. E aí hoje temos os mousepads que estão disponíveis atualmente no site. Os não, né? Tem o mousepad verdinho, mas... aguardem o lançamento da Uma Tipo desse mês. E aí, gente, confesso que é muito nostálgico, assim, olhar pra trás e ver a evolução da Uma Tipo, ver a primeira coleção, pensar que na época, gente, eu não sabia nada de nada, eu tinha zero experiência com isso, nunca tinha feito, acho que um lançamento, porque até então eu trabalhava com personalizados, né, então nunca tinha feito um lançamento. E é muito legal olhar pra trás e ver essa evolução, né, tanto nos produtos, quanto na criação de conteúdo, quanto nas estratégias de lançamento. Nossa, na época eu acho que eu nem sabia o que eram estratégias de lançamento. Enfim, gente, estou nostálgica. E aí agora eu quero que as senhoras comentem aqui quem é dessa época, quem lembra da tour do seu Nelson e principalmente se a senhora tem algum desses produtos, porque eu quero muito saber quem é uma tipper aí de longa data. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse mini vídeo relembrando o comecinho da Uma Tipo e até o próximo vídeo!